Fala aí, turminha legal! Saudade de vocês, hein? Então, a gente vai estudar agora, revisar, na verdade, citologia. Citologia, então, é uma área da ciência, né? Ou da biologia, que estuda a célula, desde o seu funcionamento, a sua estrutura, tudo que tem a ver com célula. Quando se pergunta o que é célula, todo mundo já pensa, célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. Isso, então, a gente já sabe, dá para dizer até que é de cor, né? Mas a gente precisa entender como é formada uma célula, quais são as partes, as estruturas, como que ela funciona, certo? E é isso que a gente vai ver agora no videozinho da professora. Vamos começar o estudo da célula. Então, a palavra célula foi usada pela primeira vez em 1667 por um inglês chamado Robert Hooke. Então, quando vocês encontrar a palavra Hooke, não é o incrível Hooke não, tá? É o Robert Hooke, o que descobriu a célula. Ele utilizou um microscópio muito simples que tinha na época, muito inferior ao que a gente tem hoje. E ele observou pedacinhos de cortiça. O que é cortiça? É um tecido vegetal morto que a gente usa hoje em dia em rolhas para vinho, por exemplo. Hooke percebeu que essa cortiça era formada por inúmeros compartimentos vazios. Para vocês terem uma ideia, o que seriam esses compartimentos vazios? É como se fosse o favo das abelhas, né? Que é formado por muitos e muitos alvéolos. Então, mais ou menos, essa seria a estrutura dessas células mortas, que na época, então, ele chamou esses espaços vazios de célula. Para conseguir estudar estruturas muito complexas e minúsculas, nós temos hoje em dia dois tipos de microscópio. Um chamado de microscópio óptico, que ele consegue diminuir ou aumentar, né, até 2.000 vezes uma célula ou uma estrutura celular. Já o microscópio eletrônico, ele consegue aumentar em até 100 milhões de vezes. Então, quando a gente enxerga alguma bactéria se movimentando ou algo mais real possível, é através do microscópio eletrônico. Através do microscópio eletrônico é que a gente consegue ter uma ideia, mais ou menos, de como são as estruturas, por exemplo, das bactérias, que é o caso dessas duas imagens que vocês estão vendo aí se movimentando. É através da captura do microscópio eletrônico. Com o auxílio do microscópio eletrônico, a gente consegue ter imagens mais nítidas do corpo de seres vivos minúsculos. Como, por exemplo, desse lado esquerdo da tela, você vê um piolho agarrado a um fio de cabelo, e do lado direito você consegue visualizar como são os olhos de uma mosca. Agora que você viu como são as imagens do microscópio eletrônico, você observando as imagens do microscópio óptico, você vê a grande diferença, porque o microscópio óptico ele não consegue aumentar muito a imagem, então a gente enxerga ela com menos detalhes, né? Então aí a gente vê a questão da célula vegetal, no caso do lado esquerdo da tela você vê a célula vegetal da cebola, certo? E do lado direito a gente consegue ver imagens do cloroplasto, que são estruturas importantíssimas para estar ocorrendo a fotossíntese. Os seres vivos eles podem ser divididos em dois grandes grupos de acordo com sua estrutura celular. O primeiro grupo são chamados de procariontes, que são aqueles que são mais primitivos, que não têm um núcleo definido. Já os seres eucariontes são seres mais evoluídos, que apresentam várias estruturas e organelas membranosas que favorecem a união de várias células, formando tecidos mais complexos, ou seres vivos mais complexos. Bom, agora a gente vai entender um pouco das diferenças entre a célula procariótica e a célula eucariótica. Como eu sempre falo, a célula procariótica
eucariótica, por ela ser mais primitiva, mais antiga, ela tem menos estruturas complexas do que uma célula eucariótica. Então, começando, a célula procariótica, ela não apresenta uma membrana nuclear, ou seja, ela tem ausência de carioteca. Então, o material genético da célula procariótica fica espalhado no interior da célula, no citoplasma. Ela não apresenta organelas membranosas, como o complexo de Golgi, retículo endoplasmático, mitocôndria, né? Ela faz fotossíntese e a respiração celular através de membranas, são as células mais antigas da Terra, e os representantes das células procarióticas são as bactérias. Já as células eucarióticas, elas são muito mais complexas. Elas apresentam um núcleo com uma membrana nuclear, que é o caso da carioteca, né? Ela apresenta uma grande variedade de organelas com funções específicas e ela faz fotossíntese através de cloroplasto, caso seja uma célula vegetal, e a respiração celular das células eucariontes ocorre sempre por mitocôndrias, então ela teve uma evolução maior. A célula eucariótica, como eu já disse anteriormente, é uma célula que tem um núcleo bem definido, um núcleo separado do citoplasma e das demais organelas. Esse núcleo ele é formado por uma membrana, chamada de carioteca, mas também pode receber outros dois nomes, membrana nuclear ou envoltório nuclear. Se vocês observar a animação aí, dá para ver bem o núcleo de uma célula eucariótica animal. As células eucariontes são células que apresentam como característica principal a presença de um núcleo definido, ou seja, o material genético nessas células está envolvido pela carioteca. Além da presença do núcleo, né, que a gente já tinha falado, elas se destacam por possuir organelas mais complexas, as quais desempenham as mais variadas funções, tal como respiração celular, digestão intracelular e síntese de substâncias. Esse tipo de célula pode ser encontrada tanto em algas, protozoários, fungos e plantas, mas ela também pode ser dividida em dois grupos, que são as células eucarionte animal e a célula eucarionte vegetal. De acordo com o número de células, os seres vivos podem ser classificados em unicelulares e pluricelulares, onde os seres vivos formados por uma única célula são chamados de seres unicelulares. Aí a gente tem como exemplo as bactérias, as cianobactérias, as algas unicelulares, alguns tipos de fungos e protozoários. Já os seres pluricelulares ou multicelulares são todos aqueles formados por muitas células. Aí a gente tem como exemplo os animais, os vegetais, fungos e algas pluricelulares. Existem diversas formas de célula, não existe uma célula só padronizada. Todas elas têm que ter as mesmas estruturas, que é a membrana plasmática, citoplasma e núcleo, mas o formato delas pode variar. Por exemplo, se vocês olharem uma célula nervosa, ela tem um formato mais estrelado, enquanto o óvulo é bem circular. A célula muscular, por exemplo, ela é uma célula mais estendida, né? Aí, se vocês pegam a ameba, não tem nenhuma definição para o tipo da célula que ela é. Já o glóbulo branco, ele é mais ovalado. Então, todas as células do nosso corpo e dos seres vivos, elas vão ter formas diferentes uma das outras. Basicamente, uma célula eucariótica é formada por três partes. A membrana plasmática, que é uma capa que envolve a célula e a separa no meio extracelular. O citoplasma, que é uma região que fica entre a membrana e o núcleo, que é uma estrutura que controla as atividades celulares. Todas as células apresentam uma estrutura denominada de membrana plasmática, que funciona como uma barreira que impede a saída do conteúdo celular para o meio,
quanto o fluxo de qualquer partícula para o interior da célula. O modelo de estrutura da membrana plasmática mais aceito ultimamente é chamado de mosaico fluido. Neste modelo, a membrana plasmática ela é descrita como uma bicamada de fosfolipídios, com a presença de proteína. Por existir a movimentação de gorduras, né, que são os lipídios, por essa estrutura, a membrana apresenta uma certa fluidez, não sendo, portanto, considerada estática, ou seja, ela tem movimento. Vamos falar um pouquinho sobre as estruturas celulares, né, as organelas celulares presentes nas células eucarióticas. Então, a célula eucariótica ela vai apresentar um núcleo, onde vai estar armazenado o DNA, que vai controlar todas as funções das células. Temos também o complexo de Golgi, que ele está tanto presente na célula animal quanto na célula vegetal, e é responsável por armazenar e exportar proteínas. Temos os centríolos, que são importantíssimos para divisão celular, o lisossomo, que vai atuar na digestão de moléculas orgânicas, que também está presente tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Nós temos as mitocôndrias, que é importante para a respiração celular, que a gente fala que são as usinas de energia das células, presente em ambas. Temos os peroxissomos, que são estruturas importantíssimas na digestão de substâncias, mantendo a célula limpa, né, e desintoxicada, que também está presente em ambas. Nós temos os plastos, que são estruturas que armazenam substâncias e pigmentos. Os plastos só estão presentes em células vegetais. Temos o retículo endoplasmático liso, que tem a função de síntese de lipídio. Lembrando que a professora já falou que o significado de síntese é produção, né? E o retículo endoplasmático liso também está presente nas duas células. Temos o retículo endoplasmático rugoso, que tem a função de produzir, né, a síntese de proteínas, pela presença do ribossomo em suas membranas, né? Presente também na célula animal e na célula vegetal. Temos o ribossomo, que atua como produtor de proteína. Ele pode trabalhar isoladamente ou em conjunto com o complexo, com o retículo endoplasmático rugoso, perdão. E nós temos o vacúolo, que também vai estar presente somente na célula vegetal e ela vai ter a função de armazenar as substâncias da célula vegetal. E aí, galerinha, tudo certo? Que bom, espero que vocês tenham aproveitado o vídeo. Na dúvida, vocês podem rever as partes que mais interessam para fazer os exercícios e também pode entrar em contato comigo. Beijão para vocês e uma ótima semana!